para mais um bate-papo nosso. Como é que a gente pensou em organizar esse bate-papo? Então, vou apresentar um pouco das nossas ideias aqui do artigo que eu e o professor Gava escrevemos, faço uma apresentação geral, passo a palavra para o Gava complementar e depois deixamos o bisturi filosófico do professor Mauro Cardoso Simões trabalhar em cima das nossas formas de argumentação aqui, beleza? Primeiro de tudo, então, meus caros, é o seguinte. A primeira ideia que eu quero trazer para nós aqui nessa nossa noite de reflexão é exatamente o tema do hiperindividualismo. Se nós observarmos um pouco alguns dos problemas sociais que nós estamos enfrentando, digo, nesse ano de 2020, que foi um ano atípico, mas por que não das últimas décadas, né? É um problema desse hiperindividualismo. O que está vendo nisso? Basicamente, estou me referindo aqui a situações muito específicas. Eu assisti, e creio que vocês também devem ter assistido, pasmos, né? Com situações muito atípicas, como, por exemplo, o caso do sujeito que estava dirigindo, trabalhando, né, como motorista de ônibus, e foi agredido por um usuário do sistema de transporte, porque esse motorista exigiu que o sujeito usasse a máscara, né? Veja, eu não estava lá para saber exatamente todos os pormenores, e não quero entrar no mérito disso, mas o fato é que nós estamos muito preocupados com o nosso próprio umbigo. E não estou apontando o dedão para fora, porque essa é uma situação que ganhou os jornais e teve uma repercussão nacional negativa, mas estou me colocando também numa situação de um sujeito individualista e que às vezes preocupa-se com o meu conforto e ao mesmo tempo com as minhas ideias, com os meus valores, com a minha ideologia, com a minha visão de mundo. E ao me colocar numa situação de individualista, eu quero dizer que eu sou um sintoma de uma sociedade individualista. E o mais interessante é que se vocês forem botar a mão na consciência de vocês, certamente vocês também encontrarão situações onde você, eu acho que aqui eu me preocupei demais com o meu próprio umbigo, me preocupei demais com o meu narcisismo, me preocupei demais apenas com o meu ponto de vista. Agora à tarde mesmo, conversando aqui com a minha esposa depois estaria ali, falou assim, que legal, hein? Fazer uma palestra sobre empatia e numa discussão acalorada aqui à tarde, a gente percebe como a gente quer ser entendido, compreendido e não consegue, às vezes, porque talvez não treinamos ou porque talvez somos humanos, nos colocar no lugar do outro. E aqui é um apontar de dedo para mim mesmo, mas para mostrar um sintoma social. E o filósofo australiano Roman Krasnaret, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome do indivíduo, é um sobrenome muito estranho, né? Depois eu coloco na descrição para vocês pesquisarem a fundo. Ele fala que existe um remédio para essa hiperindividualidade sintomática, que é um sintoma dessa nossa sociedade. E esse remédio seria a empatia. E aí acho que é um bom momento para definir o que seria essa empatia. Empatia nada mais é que a arte de se colocar no lugar do outro. A palavra, quando você vê a palavra apatia, o radical da palavra é o patos, e o patos, como toda língua grega, né, todo conceito, quando o termo grego pode ter várias possibilidades de traduções, mas o patos que inicia a filosofia, um espanto, uma admiração, ou patos que dá origem a uma anomalia, uma patologia, ou patos que tem a ver com paixões, com emoções, com sensações. Quando você é um sujeito apático, você é um sujeito que não sente, não se emociona, daí nesses termos que eu estou colocando, não se coloca no lugar do outro, não consegue perceber, sentir o outro, ou aquilo que está vivenciando. E quando você é um sujeito empático, então você está sentindo, ou quando você consegue se colocar no lugar dele, ou quando apenas você sente o sofrimento alheio, ou a alegria alheia, você está sendo simpático. Então, essa definição de palavras, esse jogo de palavras, nos leva, então, a essa compreensão de que a empatia nada mais seria que a arte de conseguir nos colocar no lugar do outro, de olhar com os olhos do outro, de sentir o que o outro está sentindo. E talvez esse seja o grande antídoto para a gente conseguir vivenciar uma forma de organização social para além dessa individualidade. Algumas frases me saltam à mente quando a gente vai falando sobre esse assunto, né? Mas não tem como você se colocar no lugar do outro sem que você consiga
fazer a velha fórmula socrática ser colocada em prática. Você só consegue compreender o que o outro está sentindo, sofrendo, alegrando, ou vivenciando, experimentando, quando você entende a si mesmo. E aqui a primeira ideia que eu e o Gava, a gente coloca isso no artigo, a gente defende isso, pelo menos eu defendo, né, e contribuía no artigo isso, não sei se o Gava defende isso com unhas e dentes, né, mas é a ideia de que quanto mais você conhece a si mesmo, mais você reconhece a humanidade em si. E aqui vale lembrar um autor que, nas minhas primeiras leituras, eu acho que aqui é um momento também para fazer um breve testemunho, né? O professor Mauro Cardoso Simões foi meu professor lá nos tempos de Bagose, e esse professor que está aqui hoje partilhando essa mesa redonda comigo, ele é um cara que nos incentivava muito a ler. Ele é um crânio, vocês já perceberam que ele é quase uma enciclopédia ambulante, né? O cara tá aqui, lembra de datas, lembra de livros, lembra de falas, lembra de frases, cita frases de cor salteado, e é um sujeito muito erudito, realmente. E tendo aula com o professor Mauro, eu me sentia na obrigação de também ser um rato de biblioteca, ler, estudar, e isso me incentivava a querer buscar cada vez mais. E um dos autores de um livro que tinha na biblioteca lá nos tempos do seminário, quando eu fazia filosofia com o Mauro, era o livro de um autor chamado Henry Nouwen. E uma frase me marcou muito num dos livros do Henry Nouwen, que era a frase que era a seguinte: quando o outro sofre, sou eu que sofro. Quando o outro se alegra, sou eu que me alegro. Então é impossível ficar indiferente diante do sofrimento alheio. Isso, no fundo, hoje, pensando aqui e refletindo e preparando a fala, acho que essa é a definição que o Henry Nouwen queria dar para nós do que seria uma empatia. Quando eu sinto no outro que eu sou parte disso que nós chamamos de humanidade, somos parte de um todo. Conseguir sentir isso me abre a cabeça, me abre a possibilidade de pensar com paixão, com patos, com empatia. E isso talvez seria o grande remédio para esse hiperindividualismo que tanto avacalha e, de certa forma, zoa com a nossa organização social. E aqui também acho que vai um outro momento de partilha, né? Hoje, conversando com o Gavo no nosso grupo, e a gente troca algumas... A gente, parece que outra característica de uma pandemia, né? Todas as tardes, lá pelas 3 horas, quando estava na UP, a gente se reunia no famoso Café do Cabra, lá na Universidade Positiva. Quem é do Ecoville sabe que lá tem um cafezinho lá no bloco amarelo, e o Café do Cabra, cara, é o café. Não tendo nada para fazer propaganda do sujeito, mas é o café. E a gente criou um grupo no WhatsApp com os professores que iam tomar café às 3 horas da tarde. Então, um dia, ou quase todos os dias, alguns vacilavam e furavam, né, Gava? Mas eu e o Gava, às 3 horas da tarde, mandava mensagem: bora pro Cabra tomar um café? E naquele momento, a gente tomava café, mas era um momento de descontrair, de conversar, de trocar ideias, de falar sobre a vida, sobre a política. E a gente montou o grupo Café das 15, da UP. E nesse grupo à tarde, a gente via a triste... Ó, e esse é um quadro triste e, de fato, é realmente muito doloroso, que é o fato... Vindo para a TV e depois vi na mensagem que nós compartilhamos no grupo, da situação das pessoas que lá no Sabará acabaram tendo suas casas, a polícia chegou, destruiu todos os casebres e desalojaram, né, todas as pessoas que lá estavam naquele local, sob uma ordem política. Governador, prefeito de Araucária, prefeito de Curitiba, todos envolvidos, a serviço de um despejo coletivo. E eu falava com o Gava no grupo, né, com os nossos colegas ali do Café das 15, né, que falava assim: eu sou um sujeito que nasci e me criei numa região de invasão, né, a Vila Uberlândia, né, eu me mudei da Vila Uberlândia exatamente em 2020, esse ano, em fevereiro de 2020, eu saí da Vila Uberlândia. E a Vila Uberlândia é uma vila que é uma ferrovila. Tinha a linha férrea, e essa linha férrea era onde, lá nos idos dos anos 80, final dos anos 80, início da década de 90, né, foi invadida. E o povo, com o movimento dos sem terras, organizados, forçaram o governo paranaense e curitibano a ceder as terras, a intermediar a cessão das terras que não tinha dono, ou melhor, a federação era dona, mas que, né, diante de uma situação de um monte de gente. Então, eu sou fruto
de uma invasão. Eu vivi a minha vida numa invasão. E eu me recordo, com, sei lá, meus 6, 7 anos, me recordo da polícia chegando de manhã e despejando todo mundo naquela mesma situação. E hoje, quando eu vi as fotos e vi a reportagem, não teve como eu não sentir me colocar no lugar dos outros, porque eu vivenciei experiências muito semelhantes. Meu pai é um dos invasores de terra, meus tios, meus primos foram um dos invasores de terras, que era o único recurso que tinha para poder ter onde morar. E dependia de um Estado para organizar isso. E eu vivi a minha vida inteira numa região como essa. Isso, eu até brincava, né? Isso poderia ser um ótimo case de meritocracia, né? Para dizer, nossa, professor Djalma, você saiu de uma região e de uma situação dessa e ascendeu socialmente. Hoje, professor universitário, mora aqui no Portão, num apartamento chique. Então, você é um caso, olha, tá vendo? Você se esforçou um monte e é uma ova. Meritocracia, uma ova. Isso não passa de um conto de fadas que não se sustenta se não tiver uma política séria que assista o povo, no sentido de dar assistência, e é necessária essa assistência, mas não se pode fazer essa assistência se você, e aí, Mauro, desculpa, se você não tem empatia, se você não consegue se colocar no lugar do outro, e é nessa linha que a gente tenta argumentar que a empatia se transforma exatamente nesse antídoto. Se você não conseguir se colocar no lugar do outro, se você não conseguir sentir as dores do outro, talvez você nunca vá interceder ou resolver ou intermediar problemas. É preciso que nós tenhamos, nessa concepção, de um estado empático, né? Pelo menos que tenha uma simpatia, uma empatia pelos seus, para que possa criar políticas públicas eficientes que modifiquem esse cenário. Mas eu não quero estar aqui para dominar e monopolizar, a gente combinou que seria um bate-papo de mais ou menos uns 15, 20 minutos para cada um, e eu termino com essa ideia e gostaria de, partilhando isso, mencionar essa primeiro itemzinho, né, dessa reflexão, mas o Gava vai complementar ou criticar, aqui não tem que concordar nada, a gente pode criticar e se posicionar de maneira muito contrária, porque nós temos um ambiente livre e de pensamento livre. Então, que a gente faça valer e ficamos aí também compartilhando e vendo a contribuição dos nossos colegas, que a gente vai dando assistência para que eles possam ser empáticos a nós. Fico quieto, passo a palavra ao Gava e na sequência a gente ouve o professor Mauro, beleza? Gava, manda bala. Então vamos lá, chegou a minha vez. Bom, pessoal, como vocês viram na fala do professor Djalma, inclusive ele trouxe toda uma questão aí de vivência, a sua reminiscência ali, da época que morava no local, trouxe a notícia e fez essa referência, né? Então eu, como sou um cara da filosofia da mente, eu vou partir aqui para minha base, minha especialidade. Então, o que o professor Djalma falou foi a questão das representações mentais. Então, toda essa lembrança que ele trouxe, que ele resgatou, ela é carregada de sentimentos. E quando nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de emoções, ok? Então, agora que eu vou tentar costurar um pouco de filosofia da mente, um pouco de neurociência, e depois vou partir para um campo mais teórico que vai ao encontro até da filosofia, e eu vou usar aqui um filósofo alemão que já vou citar o nome. Então, vejam que o exemplo que o professor Djalma deu está representando exatamente o quê? Um fenômeno. Então, antes de entendermos ou discutirmos o que é empatia, nós estamos falando de um fenômeno que faz parte da natureza humana, né? Não só humana, mas animal, até porque hoje tem pesquisas aí mostrando como animais têm emoções, pode até gerar empatia, porque isso tem a ver com os chamados neurônios espelho. Então, são neurônios que fazem parte do córtex frontal, aqui eu não vou entrar em especificidades neuroanatômicas, porque não vem ao caso, mas foi descoberto, tanto em animais como animais humanos, nós, no caso, é óbvio, a não ser que esteja um extraterrestre aqui assistindo a live, mas que esses neurônios, quando você se observa no outro, através não só de um movimento, de uma repetição,
né, mas também de uma ação que seja ela moral, né, você está se reconhecendo. E isso vai fazer com que você ative alguns tipos de emoção. E aqui eu trago o próprio neurocientista Damasio, que é um grande estudioso também da filosofia de Spinoza, não vou entrar em Spinoza, mas vou usar em parte aqui do Damasio, né, que é a discussão, né, desses tipos de emoções que nós temos. Então, nós temos até 3 tipos de emoção. As emoções de fundo, que são as mais instintivas, nós temos a emoção primária e secundária. Então, vejo que no exemplo do professor Djalma, e essa relação que a neurociência faz com esses estudos, né, da empatia, é que esses neurônios são responsáveis, né, pela essa parte da natureza humana de conceber a capacidade dessa pessoa se reconhecer, seja, né, em um ato comportamental do outro, seja em uma situação, e, inclusive, no caso do professor Djalma, essa lembrança. Então, ele se viu novamente, né, aqui no simulacro, no campo da representação mental, na sua memória, né, quando ele morava, né, nesse mesmo local, próximo a esse local, e teve toda, né, uma vivacidade, né, das suas emoções. E provavelmente, como ele explicou, né, ele conseguiu explicar, ele conseguiu verbalizar tudo isso, no exemplo aqui que ele deu na live, é porque ele alcançou um nível semântico. Então, entre os tipos da emoção de fundo primária, né, e a secundária, o professor Djalma, ele conseguiu chegar ao campo, né, semântico, ele conseguiu verbalizar, entender, ter a consciência, seja ela de classe, mas compreender exatamente a realidade, o que aconteceu naquela época e como que ele faz a leitura de hoje, né, fazendo essa mesma referência com a notícia, né, que nós trocamos ali no grupo. Então, vejam, esse seria o primeiro ponto aqui que eu coloco para vocês. Seria esse ponto que é parte da natureza animal, né? Então, temos, sim, a empatia como um fenômeno. Eu sei que o professor Mauro vai falar depois lá, ele já tem a pauta dele também, e aqui eu já lanço uma breve crítica, mas eu não sei o que ele vai falar, mas já vou colocar, porque eu vejo mais a empatia, né, como um fenômeno, e a solidariedade, né, como uma teoria, né? Então, eu acredito que o fenômeno, ele antecipa a teoria. Embora a empatia também seja uma teoria para explicar esses fenômenos que a gente acabou de falar aqui, seja ele neural, comportamental, mas está mais direcionado a esse fenômeno. E aí, né, tendo esse pano de fundo mais da neurociência, nós vamos ter aqui uma outra palavra, uma outra teoria também, que aí sim nós podemos aproximar mais do que entendemos por empatia, que é a própria tolerância, né? Como nós colocamos lá no artigo, né, e esse foi um lance muito interessante, porque a gente reescreveu a partir da crítica do professor Mauro, porque daí o professor Mauro, ele questionou a gente, tá, mas de que está o peso ali? O peso de quem agrediu ou o peso de quem foi cobrar que o outro não estava usando a máscara? Como que fica? Quem que é o lado certo? Né? Então, aí a gente reformulou, exatamente, porque senão a gente tira a ideia de ilha, né, daquele indivíduo, não, no meu mundo correto, todos têm que usar máscara. Mas, e eu não me coloco no lugar do outro também, o que levou esse sujeito a não usar a máscara? Ah, mas é bolsominion, mas é não sei o quê. Aí a gente já cai para a própria teoria da intolerância. Né? Eu estou sendo intolerante com aquele que diverge, da minha perspectiva de mundo, o que é certo, o que é errado. Né? Então, em questões morais aí também. Mas vejam, a questão aqui, então, é, primeiro, entender que, para a empatia também, dentro do fenômeno, nós vamos ter, então, isso que nós chamamos de tolerância. E nós temos aqui, então, que discutir o que seria tolerância também. Então, a gente tenta fazer um pouco ali no artigo, que ainda vai sair, mas aqui eu vou abrir um pouco mais, e essa teoria eu trago de um filósofo alemão, não sei se a pronúncia correta dele,
é Ottfried Ruff, né? E esse filósofo ainda vivo, ele traz 3 níveis, né? 3 tipos, né? Níveis, né? Não gosto dessa palavra, mas 3 tipos de entendimento do que nós chamamos de tolerância. Então, a primeira, né, seria uma espécie de tolerância passiva. É aquela que, eu aceito o outro, né, mas eu não me importo com as suas ideologias, eu não quero saber, né, mas ele está aqui, eu meio que convivo com ele mesmo, não é não gostando, mas assim, eu não tento me aproximar, né? Nós temos um segundo tipo, que seria a tolerância ativa, que é essa que eu entendo, sim, que há uma diversidade humana, que nós vivemos em um mundo plural, né? Embora alguns tenham ainda muita dificuldade de fazer essa leitura, que aí entramos na questão semântica, que eu já falei para vocês ali, essa empatia, esse terceiro nível de emoção é nível semântico, você tem que ter consciência para realizar esse tipo de interpretação, né? Senão a gente acaba ficando mais uma empatia primária, uma emoção ali de fundo. Eu sei que o outro passa dificuldade, né? Estar numa situação de rua, né? E isso me incomoda. Mas para alcançar esses outros níveis, como eu falei, tem que ter um nível semântico, toda uma estrutura aí na representação mental do cérebro do indivíduo. Mas voltando aqui ao conceito do Rolf. Então, esse segundo, que é a tolerância ativa, seria entender a diversidade, a pluralidade humana que nós vivemos hoje. E o terceiro tipo seria a tolerância cívica, que além de aceitar a diversidade humana, de saber conviver com o outro, saber conviver em sociedade com as diferenças, os diferentes, também entender que nós precisamos de toda uma estrutura legal, dentro da discussão de justiça, enfim, nós vamos entrar aqui na própria seara do direito, enfim, mas saber que, sim, é necessário políticas públicas, são necessárias teorias que tentem dirimir muitas coisas que acabam indo para o campo da intolerância em uma sociedade, pessoal, que vive hoje no século XXI, mas que se a pessoa usa uma roupa X, ou se ela gosta de X ou Y, ela é agredida na rua, espancada às 3 horas da tarde, numa quarta-feira. Então, isso é inadmissível. Então, para termos um processo de conscientização dentro de uma perspectiva de uma sociedade cada vez mais cívica, nós precisamos, então, desse GPS legal, desse GPS, vamos dizer, até jurídico, para que haja cada vez mais essa conscientização. Tanto é que nós tivemos esse ano o STF aprovando, basicamente, a homofobia como crime. Então, veja, isso é uma conquista de tolerância cívica. Agora, isso ser incorporado por todas as pessoas que compõem a nossa sociedade, aí sim é um trabalho passo de formiga, passo a passo, até que haja esse nível semântico que eu falei aqui para vocês, de compreensão. Então, como nós saímos de uma tolerância passiva para uma tolerância ativa, até alcançarmos uma tolerância cívica. Sem empatia, nós não conseguimos isso. Por quê? Porque o arcabouço que está por trás de tudo isso é um fenômeno cerebral, é um fenômeno mental, é um fenômeno com aqui que podemos dizer vários aspectos, sejam ele mais das ciências cognitivas, das neurociências, enfim, mas é um fenômeno não só humano, mas é um fenômeno animal. Então, essa seria a minha fala, a gente vai ter ainda algumas discussões aqui, vamos ter as perguntas e vamos fazer aqui, provavelmente, as tréplicas entre nós. Mas, então, para fechar, gostaria, então, de fazer essa ligação entre o que é empatia, que está num campo mais do fenômeno, e todas essas questões aqui que eu coloquei para fundamentar, e ainda
o que nós vamos ter para escutar do professor Mauro, que vão ali fortalecer essas outras teorias que nós estamos ainda discutindo aqui na live. Muito bem, muito bem, show de bola, show de bola. Professor, tranquilo? Acho que você tem que ligar seu microfone, acho que você clicou no mute aí. Maravilha, maravilha. Maravilha, pessoal. Então, sim, fizemos aqui uma breve apresentação do tema da empatia, e a nossa proposta não era outra a não ser elucidar e jogar algumas linhas nessa discussão, mas agora, professor Mauro, fique à vontade, vamos ouvir o que tem a dizer sobre isso tudo. Eu confesso que estou muito curioso para saber o rumo da argumentação, da preferência que o professor Mauro tem pelo conceito de solidariedade. Por favor, a palavra é tua. Vamos fazer o seguinte, não me chame mais de professor Mauro, dá um ar de solenidade. Vou chamar de Maurão. Nós conversávamos anteriormente e o clima já ficou tão apropriado e aprazível, gostoso para conversar, que eu vou só me permitir fazer alguns apontamentos, assim, de modo bastante modesto, e agradecendo mais uma vez essa conversa. Eu acompanho as lives e já tive a oportunidade de ver o Gava falar, e é sempre com uma tranquilidade, mobilizando os conceitos, as ideias, de maneira apaixonada e, ao mesmo tempo, muito criteriosa, da mesma forma que você, Djalma. Então, dois jovens professores, ainda que eu não seja Matusalém, um velho, né, um idoso, mas, assim, é sempre bom dialogar, conversar ainda mais sobre esses temas. Eu vou me permitir, portanto, fazer uma espécie de utilização de um jargão jurídico para dizer, me permitirei divergir amistosamente. Permissão concedida. Basicamente o seguinte, vamos lá. A ideia de empatia é uma ideia que está presente em toda a humanidade. A noção de empatia está presente em todos os seres humanos. Então, se nós falamos assim, a expressão mais corriqueira que nós escutamos hoje é devemos ter mais empatia. Então, isso é converter aquilo que é um dado da natureza ou da condição humana, dizendo, nós precisamos ter mais daquilo que nós já temos. Então, eu parto da seguinte ideia, a empatia é um pressuposto, está presente. E é uma ideia que pode causar um grande problema no nosso discernimento acerca de como devemos nos relacionar com os demais. Então, não seria mais empatia. Seria como da empatia eu posso dar um passo adiante, sair, portanto, do terreno da empatia e ser solidário. Sair da empatia e ser caridoso. Sair da empatia e ser altruísta. Então, a empatia é alguma coisa que nós já temos. Na vida e sociedade, nós precisaríamos adicionar outros elementos, e daí nós damos esses nomes. Altruísmo, caridade ou solidariedade. Então, não seria mais de empatia, mas como a empatia ela se converte em ações concretas. Essa é a primeira ideia. Então, não é que eu discorde que a empatia seja um artigo que deva ser desconsiderado, mas que ela deve ser mobilizada para atingir outros fins. E daí eu desenclausuro da noção de empatia a seguinte concepção, de que empatia é colocar-se no lugar do outro. Eu acredito que há uma impossibilidade de que isso seja possível. E para isso eu faço uso da seguinte metáfora. Há dois irmãos, e a ideia de fraternidade ganha peso no século XVIII, com a Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, que nós deveríamos construir uma relação harmoniosa de irmãos, fraterna. Mas os dois primeiros irmãos, Caim e Abel, passaram por uma experiência terrível. E, geralmente, nós optamos por sermos mais empáticos com o Abel, porque o Caim assassinou Abel. Se
a empatia é colocar-se no lugar daquele que sofre, o primeiro a sofrer foi Abel. Abel foi aquele que teve os seus bens, as suas doações para Deus rejeitada, e o irmão que estava ao lado não teve um gesto de solidariedade, de caridade e de altruísmo. Ou seja, para que houvesse o desandar da relação para o assassinato, o primeiro a manter em silêncio, não fazendo um gesto, não saindo, portanto, da empatia e desembocando na solidariedade, dizendo, vem cá, meu irmão, o que você passa? Por que você está angustiado? Por que você está sofrendo tanto? Ele não ouve. Abra-se um parênteses. Há determinadas profissões que têm como tarefa exercer a empatia. E eu acho que os psicoterapeutas devem exercer a empatia, mas jamais podem desembocar num ato de solidariedade, de altruísmo e de caridade. Por dever ético profissional, é preciso acolher todo o sofrimento que é trazido. Isso demanda um tempo para que a própria pessoa, exprimindo aquilo que ela nem sabe dela mesma, quem sabe ela própria descubra no decorrer da terapia. Então não é o psicanalista que coloca-se no lugar da outra pessoa. É a outra pessoa que descobre que nela mesma existe uma outra pessoa que até aquele momento é desconhecida. Fecha-se o parênteses. Nesse caso, o gesto de caridade, de solidariedade, seria um gesto de autossolidariedade, autocaridade. Né? Porque assim, existem determinados problemas que os seres humanos carregam consigo que parece que não lhes pertence a um outro e que geralmente se quer apagar, deletar. Então, as consultas psicoterapêuticas servem para isso, descobrir que existe um outro, um desconhecido em si mesmo. Então, exercitar a empatia é exercitar a autocompreensão, né? Agora, existe um outro problema da ideia de empatia. Geralmente, a ideia de empatia, ela é vista sempre com bons olhos, como sendo um valor altamente positivo. Mas a ideia de empatia pode servir também para causar violência, destruição, morte, segregação. Quando o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, invadiu a Polônia, os jornais alemães divulgavam na Alemanha descrições ou narrações de eventos que ocorriam na Polônia contra os alemães. Então, a sociedade alemã, empatizando com aquilo que os alemães estavam sofrendo na Polônia, justificaram a invasão da Alemanha na Polônia. Mais recentemente, na campanha de 2015 e 2016 do Donald Trump, as imagens dos latinos eram imagens de estupradores, imagens de pessoas que cometiam crimes em solo americano, de traficantes, de pedófilos, fazendo com que a comunidade conservadora americana se empatizasse com aquelas pessoas que haviam passado por esse cenário e, ao mesmo tempo, justificaram a tese do Trump de construir um muro na fronteira com o México. Então, assim, em linhas gerais, a ideia de empatia parece-me que deveria ser desinvestida dessa aura de bondade, para que nós víssemos a sua aplicação concreta. Porque a sua aplicação concreta geralmente se volta para grupos de raça, e no caso da Alemanha nazista isso ocorreu. Isso serviu nos Estados Unidos do mesmo modo, e que pode ser muito perigoso, que pode gerar tanto a tolerância, quando vocês chamaram a atenção, mas pode gerar ações completamente intolerantes. Vamos para o solo brasileiro.
esse ano com uma menina que foi violentada por uma pessoa da família, se não me engano, salvo engano no Espírito Santo, abriu 2 frentes de empatia. Aqueles que empatizaram com a menina e, portanto, acreditavam que ela deveria ser levada ao hospital para que a interrupção da gravidez fosse possível. E haviam aqueles que empatizaram com o feto ou com o embrião. As 2 frentes empatizaram. A pergunta que resta é: qual dessas 2 formas de empatia parece a mais valorosa? Nós não podemos dizer, com o risco de sermos contraditórios, que toda e qualquer forma de empatia é boa, é legítima, mas nós devemos circunscrever o que é que nós pretendemos com a ideia de empatia localizada. Quase chegando ao final. Há um filme que eu gosto bastantíssimo, já assisti inúmeras vezes, que se chama O Silêncio dos Inocentes, em que um ator que também eu gosto muitíssimo, Anthony Hopkins, faz a personagem de um médico, psiquiatra, Hannibal Lecter. E ele seleciona as pessoas que ele matará, dissecará e prazerosamente comerá no jantar. Foram feitas pesquisas derivadas desse filme e muitas são as pessoas que, ao participar da pesquisa, diziam que se simpatizavam com o Lecter porque ele escolhia pessoas que tradicionalmente são vistas como pessoas más, perversas, ruins. Se ele escolhesse pessoas boas no dia a dia aleatoriamente, possivelmente a reação teria sido negativa. Então, assim, o que eu chamo a atenção é que nós precisamos qualificar a que tipo de ação concreta a empatia pode gerar. Eu creio que já tenha falado o suficiente, porque na sequência, creio que o ziriguidu do balacobaco da controvérsia vai se instalar e nós podemos conversar. Muito